Olá, pessoas, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar como é mesmo a gente se respeitar e por que as pessoas costumam odiar isso. A gente vai entender um pouco mais onde gera o desconforto de quando a gente se respeita e onde é tão a zona de conforto assim que agrada tanto as pessoas a gente não se respeitar. Certo? Vamos falar então sobre esses conceitos. Se você quiser saber o que eu tenho a dizer sobre esse conteúdo e como ele pode te ajudar, é só continuar assistindo ao vídeo. Muito bom. Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica e, por consequência, criadora de conteúdo e de youtuber de neuropsicanálise. Então, nós vamos conversar sobre isso, sobre esse conceito que eu abordei aí inicialmente, né? Para começar, eu tô olhando para baixo que o meu roteiro fica para baixo, tá? A gente precisa entender o conforto social de agradar e de falar e se comportar do jeito que as pessoas querem e esperam que a gente se comporte. A gente sabe que tem um script, né? Acho que todo mundo a essa altura já percebeu, não é mesmo? Que a gente tem um script social a seguir, tanto do que a gente precisa querer para a nossa vida, quanto de comportamento e de forma de lidar com as coisas na vida. Dentro desse script também tem um script onde nos conta como nós devemos ser. Então tem um script que fala como a mulher deve ser e um script que fala como o homem deve ser. O que é esperado socialmente. Mas em geral, isso daí tanto para os dois gêneros ou enfim, para todos os gêneros nesse sentido, né? Tem uma série de coisas que já estão embutidas nesse conceito, que é justamente você sempre agradar ao outro e se deixar de lado, né? Isso é muito visceral, assim, na nossa sociedade. O falar não é uma coisa confortável. Você ser você não é confortável. O confortável é você fazer o que o outro espera que você faça, é você se comportar da forma como o outro espera que você se comporta, independente de como você vai se sentir com tudo isso, né? E a ideia desse vídeo é justamente a gente entender por que é desconfortável quando a gente não mais faz o que os outros esperam e não mais faz o que faz sentido para os outros, e sim faz o que faz sentido pra gente, entende? Então, é mais nesse caminho, né? Então é importante a gente entender que todo esse conforto social acerca da gente se desrespeitar está nesse lugar onde você acaba fazendo coisas em função daquilo que a outra pessoa espera e do que a outra pessoa deseja, e pouco você se escuta, né? Isso é o que a gente pode falar que é o que se espera socialmente, né? Das pessoas, tanto que sinceridade é uma coisa que não é bem vista, você falar o que você pensa não é legal, o legal é você falar o que socialmente a gente quer, a maioria das pessoas querem ouvir, e não gerar nenhum tipo de desconforto. Você pode se sentir desconfortável o quanto você quiser com você. Jamais você pode gerar um desconforto em qualquer ambiente este que seja, né? Então, é muito complicado isso, a gente precisa entender isso, né? E é pra isso que eu fiz essa introdução, assim, a esse tema. E aí, por que então que as pessoas esperam isso? Justamente porque você ser sincero, às vezes inclui você falar coisas que a outra pessoa não quer ouvir. Você mexer em questões e falar sobre coisas que não faz sentido para aquela pessoa naquele momento, né? Isso é um ponto. O outro ponto é que você para de agradar ao outro, né? Você para de fazer o que o outro espera que você faça. E isso é um problema. Sim, isso é um problema. Isso é um problema porque a pessoa tá ali contando com o fato de que você vai fazer aquilo que ela tá esperando, né? E justamente elas esperam porque é o que foi aprendido socialmente que a gente deve fazer. É assim que, inclusive, nós somos, a maioria de nós, né? Espero eu que nas próximas gerações, né? Nas mais novas, não sejam educados assim, mas até a minha geração, que eu posso dizer, a gente foi educado dessa forma, né? Onde a gente precisa se comportar da forma que as pessoas esperam. Especialmente eu, como mulher, ainda mais, né? Você não pode falar alto, você não pode sentar de perna aberta, você não pode várias coisas, né? Então é bastante complicado esse conceito, né? E é de fato, assim, bastante desconfortável quando você arrisca a ser você da forma como você quer, mas a gente já vai chegar aí, tá? Então, por que seguir o desejo das pessoas costuma fazer com que você se coloque de lado? Isso é uma coisa muito importante da gente entender. Quanto mais, em geral, tá? Não é toda vez, não é uma regra, mas em geral, quanto mais sim a gente fala para as outras pessoas, para o outro, mais não a gente fala pra gente. Por quê? Porque você abre mão de qualquer coisa sua para agradar aquele outro. Percebe o quanto isso é complexo? Você abre mão, por exemplo, vamos supor que você programou o seu dia para fazer uma coisa que você queria muito fazer. Aí, sei lá, seu pai te chama para fazer uma coisa que você não quer fazer. Você já tinha o seu dia programado, né? Mas você sabe que falar não pro seu pai vai gerar toda uma questão e que ele não vai lidar bem com isso não. Então o que você faz? Você abre mão daquilo que você ia fazer pra você, que você já tinha, do acordo que você tinha feito com você, pra agradar
e fazer, e se submeter ao que seu pai espera que você faça, por exemplo, entendeu? Então, de alguma forma, sempre você tem que abrir mão de alguma coisa. E a gente é educado socialmente a abrir mão do que é importante pra gente. Porque o importante é você sempre ser e atuar socialmente da maneira como as pessoas querem, esperam e precisam. O não tem lugar nesse lugar, né? Assim, você olhar pra você e se cuidar e escolher você é tido como egoísmo, é tido como algo ruim. Não é como algo bom. É quase que como se o importante se você for um boneco ou boneca, enfim, que corresponda às expectativas das pessoas assim em cima de você, e não você. Não tem espaço pra gente ser a gente. Tem espaço pra gente ser o que esperam que a gente seja, mas pra gente ser a gente não tem espaço, né? E é justamente nesse lugar que tá essa construção social extremamente doentia que a gente tem. Enfim, acho que já deu pra perceber que deu errado, né? Creio eu, mas enfim, não vou entrar nessa questão, né? E aí, a gente precisa entender, então, qual é a importância, então, de você ser leal a você. De você ser leal às coisas que você espera de você, né? A primeira importância de todas nesse sentido é que você vai acabar se validando enquanto pessoa no sentido de que, cara, peraí, eu também sou uma pessoa importante pra mim. Eu também sou uma pessoa que merece a minha dedicação de alguma forma e que merece a minha atenção e que merece que eu tenha as minhas vontades também atendidas. Não pode ser só o outro, né? E esse é um ponto. Então, você se dá esse valor, você se valida nesse sentido. Você respeita as suas vontades, você respeita o seu desejo. Respeitar o seu desejo não quer dizer necessariamente que você tá sendo uma má pessoa com os outros, entende? Só quer dizer que você vai ser legal sim com os outros, mas você também vai ser legal com você. É importante isso. É importante que a gente tenha noção do quão importante é. É importante, então, o quanto é importante, é ótimo, né? Mas é muito importante que a gente tenha a noção que se a gente não se colocar nesse lugar onde você se respeita em primeiro lugar, onde você é leal a você, dificilmente você vai conseguir ter essa lealdade em qualquer relação que seja. Dificilmente você vai ter relações construídas com base no respeito mútuo, sabe? Dificilmente, porque não tem como você respeitar alguém se você não sabe nem se respeitar. Não tem como. Tudo começa na nossa relação com a gente. Isso aqui é muito importante da gente entender, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então, é fundamental que a gente seja leal a gente mesma. Como eu disse, não quer dizer, então, que você vai ser um belíssimo de um filho da puta com todas as pessoas. Não quer dizer isso. Só quer dizer que você vai ser, sim, legal com essas pessoas, mas também você vai ser legal com você, veja bem. Você também tem espaço e lugar na sua própria vida, nas suas próprias vontades, na forma como você vai escolher conduzir os seus dias. Também é importante. Você também é importante. Isso é uma coisa que a gente precisa entender urgentemente, antes que a gente adoeça mais, né? E aí a gente precisa entender, então, dentro desse contexto, a importância de você colocar limite, de você saber até onde você pode se dedicar para o outro e até onde você precisa se dedicar a você, até onde você também precisa de você. E tudo isso são limites que a gente coloca, né? A pessoa invade a sua vida e desrespeita o seu espaço à medida que você permite. Isso é a parte mais difícil, né? Mas é a medida que você permite. Sim, é a medida que você permite. Não é a medida que qualquer outra coisa que não tem a ver com a sua permissividade. Entende? Claro, tem pessoas que são invasivas, tem, óbvio, pessoas sem noção, claro que tem, não estamos aqui falando que não tem. Mas tem muito mais pessoas que só estão ali sendo elas e você deixou. Que elas fizessem com você o que elas queriam, você deixou. Isso é muito importante, da gente ter consciência, tá? Então, a gente colocar limites não tá errado, não é egoísmo, não é individualismo, não. É necessário. É necessário para nossa saúde mental, para nossa relação com a gente e com a relação com o outro também. Porque, veja bem, não é possível você sustentar uma relação onde não existe você. Não tem como você estar numa relação se não tem você. E não tem você se você não se respeita, não tem você se você não se coloca, se você não se impõe de alguma forma. Não estou falando que é para tratar as pessoas mal, não estou falando que é para ser grosseiro, não estou falando que é para fazer só o que você quer e dane-se os outros. Não é isso que eu tô falando, entendeu? Não é isso. É no sentido de que, ok, você vai fazer pelo outro, sim, é muito necessário que a gente faça, sim, coisas pelas pessoas que a gente ama, não tô aqui falando que não, mas também é importante que a gente faça na mesma proporção pra gente, que a gente se valide, que a gente se valorize, tá? É muito, muito importante isso, muito importante a gente entender a importância disso, tá? E aí a gente precisa entender, dentro disso ainda,
Por que que é importante a gente se escolher e não se deixar de lado, né? Porque, bom, primeiro que a gente já sabe que socialmente a gente é incentivado o tempo todo a fazer tudo para que a outra pessoa se sinta confortável, a fazer tudo para que a outra pessoa fique muito bem e você, dane-se. Você pode ficar mal, você pode se sentir mal, tá tudo bem. O importante é que você não seja diferente, que você não desagrade, que você tenha seus comportamentos e atitudes dentro do esperado. Esse é o importante, socialmente falando. Veja bem, veja a gravidade dessa lógica. Veja bem, é muito complexo. Quando você escolhe não ser você, você está se deixando de lado. Quando você faz isso, automaticamente, você cria uma dinâmica doentia de relações na sua vida. Você cria uma forma de se desrespeitar doentia e recorrente. Porque quanto mais disso você faz, menos respeito a você tem, né? E mais você fica nesse movimento de meio que só agradar o outro, de se deixar de lado. Entende? Então, é muito complicado. É muito, muito complicado mesmo. Eu queria muito que esse vídeo trouxesse essa noção, assim, que é importante que a gente... Claro, essa escolha de você, essa questão da gente se escolher, ela vai ter alternância, não vai ser o tempo todo que é possível a gente se escolher. Não, não é mesmo, não é. Mas tem que ter também. A gente precisa também existir. Entende? A gente precisa também estar nesse lugar, né? E é isso que eu queria muito que ficasse muito claro nesse vídeo e que de alguma maneira pudesse contribuir para que vocês internalizassem esse movimento mesmo, sabe? De se respeitar, de se escolher. Às vezes a gente tem que se escolher. Não, como eu falei, não dá pra ser toda vez, não dá mesmo, entendeu? Não dá porque assim é a vida. Mas dá pra gente se escolher também, dá pra gente não se deixar de lado. Quanto mais você se coloca nesse lugar de falta de respeito com você e de você mesmo, se deixar de lado, mais disso você ensina as pessoas a te tratar. Então, mais disso você vai ter, entende? Porque você não vai conseguir sair desse movimento. É muito importante a gente começar a entender, então... E aí, então, a gente já entra no como sair disso, né? A gente precisa entender do que é possível a gente abrir mão e do que não é possível. A gente precisa saber o que é importante e fundamental pra gente na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação com o outro, para que a gente possa saber onde é que a gente se impõe, onde é que a gente estabelece um limite ali e onde é que a gente se entrega. Porque senão, se só tiver entrega, não vai ter ninguém ali. A gente vai virar uma casca vazia. Se a gente viver em função do que esperam que a gente faça, do que esperam da gente, a gente vai virar uma casca vazia. Entende? A outra pessoa não vai se interessar por uma casca vazia. Nem você vai se interessar por uma casca vazia. Se o outro for uma casca vazia igual a você, você não vai se interessar. Em algum momento você vai perder o interesse, porque o legal é a troca, é o desafio da relação. Não é você ser o que a outra pessoa espera o tempo todo. Entendeu? Então, pra sair disso, você precisa entender primeiro com você. Ter uma conversa sincera com você, justamente pra entender do que eu posso abrir mão, do que eu não posso abrir mão. O que é fundamental pra mim e o que não é fundamental pra mim. O que é negociável e o que não é negociável. Sem que a gente tenha essa noção, não tem como a gente entender até onde, como a gente se escolhe e como a gente estabelece algum limite. E sem que a gente não estabeleça limites, sem que seja assim, essa bagunça, dificilmente o outro vai respeitar a gente, dificilmente o outro vai, de alguma maneira, se importar. Porque, afinal de contas, o que o outro quer, assim como o que você quer do outro, é que você faça tudo o que ele quer. É que você seja 100% agradável. Entende? Então, é muito complicado. Essa dinâmica é uma dinâmica bastante complicada. Então, a gente só vai conseguir sair disso a partir do momento que a gente parar, pensar, entender o que dá pra gente abrir mão e o que não dá. O que é desrespeito com a gente e o que não é. O que é fundamental pra você e o que não é. A gente precisa fazer esse balanço, tá? Como sempre, a terapia pode ajudar muito nesse movimento, óbvio, né? Sempre a terapia pode ajudar, aliás, em qualquer movimento que você queira, de escolha de autotratamento, basicamente. Sim, ela pode de fato ajudar muito, mas também é possível de você conseguir criar essa estrutura interna com você. Só precisa ter esse movimento de ser sincero, sabe? De parar, pensar e olhar para aquilo que é importante para você e para aquilo que você pode abrir mão. É sempre um jogo, né? Você cede um pouco, outra pessoa cede um pouco, é assim que a dinâmica, né? É assim que a coisa acontece, de modo geral. Então, para concluir, eu gostaria muito mesmo que a gente pudesse ter essa conversa sincera com a gente mesmo, sabe? Para que a gente possa entender o que faz sentido de tudo isso pra gente, para que a gente possa criar uma relação de respeito com a gente mesmo primeiro e depois com o outro também. Não é que o outro não é importante, não é que o outro não é tão importante quanto só que a gente também é. E a gente se trata como se a gente não fosse.
E a gente se desrespeita o tempo todo. E a gente abre mão da gente o tempo todo. Então, a ideia desse vídeo é que você olhe para esse movimento, para que você pare de se deixar de lado, para que você pare de se reprimir aí dentro, de se sufocar. E para que você possa, de alguma forma, compreender que você também é importante. Nós todos somos importantes. Ninguém é mais importante que ninguém. A gente não é mais importante que o outro e o outro não é mais importante que a gente. Enquanto houver esse movimento da gente endeusar o outro, tratar o outro num lugar de maior importância, enquanto a gente não se respeitar, enquanto a gente não se der importância, não vai ser possível a gente construir relações que de fato façam sentido e que de fato enriqueçam a nossa vida. E que não criem dinâmicas por vezes doentias, porque às vezes a pessoa que você está se relacionando não é uma pessoa tóxica. Às vezes a pessoa que está se relacionando não é uma pessoa que tem movimentos doentios, às vezes não. Às vezes é só a forma como vocês se relacionam. E esse vocês, veja bem, inclui você. Entende? Então é muito importante que a gente consiga compreender o todo para que a gente possa fazer melhores escolhas na nossa vida, certo? E é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, espero que tenha feito sentido. Estou aqui aberta para que a gente tenha trocas incríveis. Comenta aqui para mim o que você pensa sobre isso, se você já tinha pensado sobre isso, o que faz sentido para você. Eu tô aqui aberta, disponível para que a gente tenha cada vez mais uma troca enriquecedora. Fechou? Então é isso, espero de verdade, de coração, que esse vídeo te ajude. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!